Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Vamos pra cima. Começamos mais um dia, uma quinta-feira maravilhosa. E aí, como é que você tá? Como que está sendo essa semana? Do lado de cá, muita correria. Mas é isso aí, vamos pra cima fazer o que precisa ser feito. Hoje eu quero começar com você uma nova série, uma série sobre José. Nós falamos bastante a respeito de Jesus, aprendemos algumas características dele, nós modelamos ele, né? E agora nós vamos falar sobre José, vamos aprender com o governador do Egito, né? Como foi esse processo, o que ele teve que passar, o que a gente consegue aprender aí com ele, tá? Então eu te convido a abrir Gênesis capítulo 37, do versículo 2 ao 11. Eu tô com uma coceira no meu olho. Vamos lá. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com os seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que os outros, do que todos os outros de seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como um rei e dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo aos seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu-o com essas palavras: que sonho foi esse que tivesse? Iríamos todos então eu, a mãe dos teus irmãos, cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Bom, aqui nós temos dois pontos muito importantes aqui na vida de José, né? O primeiro é que ele era uma pessoa muito amada pelo seu pai, ele se sentia muito amado. E uma coisa que nós aprendemos com o amor é que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você se sente amado, você se sente pronto para realizar muitas coisas que você quer e também enfrentar os desafios que vêm até você. Porque quando você se sente amado, você se sente seguro, você consegue fazer ações que normalmente você não faria se estivesse com medo. Então, o amor que Jacó tinha ali, né, por José, era um amor que fazia com que José se sentisse seguro. Ali, nos seus 17 anos, ele era alguém que falava assim a respeito dos seus irmãos, falava meio que fofocava, digamos assim, né, a respeito do que os seus irmãos estavam fazendo, como os seus irmãos faziam algumas coisas erradas. Ele ia lá e contava para o seu pai e não tinha medo de fazer isso porque ele se sentia amado, protegido.
Então, o que que isso nos mostra, né? Quando nós temos esse sentimento de amor, esse sentimento, assim, que nos alimenta, nos fortalece, nós temos ali a coragem de fazer qualquer coisa. É claro que essa coragem, ela tem que ser medida para saber exatamente aquilo que você está querendo fazer, porque no caso dele, ele estava sentindo coragem para falar dos seus irmãos e isso acabou prejudicando a vida dele, né? Foi um contexto totalmente diferente. Mas nesse sentido de se sentir amado, de você, sabe, ter um relacionamento de intimidade ali com o Senhor e se sentir amado por Ele, você vai sentir essa força que vai te dar poder para enfrentar qualquer circunstância, qualquer situação, né? E o segundo ponto é a respeito dos sonhos, né? É muito interessante, eu gosto muito da história de José, eu me identifico muito com ela, porque ele era dito pelos seus irmãos como um sonhador, né? Então eles diziam, lá vem um sonhador. E os sonhos que ele tinha foram sonhos revelados por Deus, mostrou ali para ele algo que iria acontecer no futuro, que naquele momento não fazia sentido, nem para ele, nem para os seus irmãos. Mas uma coisa ele tinha dentro dele, que ele era amado por Deus e que Deus tinha grandes coisas para realizar na vida dele. Ele não sabia como que isso ia acontecer, o que queria fazer Deus realizar aquilo dali na vida dele, mas ele tinha uma fé em Deus, uma fé inabalável, uma fé muito admirável, né? E o que nós aprendemos com Deus, né? O Deus que dá a visão, ele também dá a provisão. Nós vamos ver em algumas passagens mais para frente, né, o quão Deus foi cuidadoso na realização dos sonhos ali de José. E aquilo dali que ele fez para a vida dele não foi só para que ele fosse grande e fosse uma pessoa importante, mas para que a família dele fosse salva, para que as pessoas da casa dele fossem ali salvas. Então, às vezes, nós temos sonhos assim que a nossos olhos às vezes parecem ser impossíveis de serem realizados, mas esses sonhos não é só para nós. Não é só para nossa felicidade ou para nossa alegria, mas sim para que através das nossas vidas o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa casa, na nossa família e em todas as pessoas que nos cercam, né? Então, às vezes a gente tem assim uns sonhos, né? Alguns pensamentos assim, eu quero muito fazer isso, quero muito fazer aquilo, mas às vezes acaba desistindo porque não acredita que aquilo ali pode ser real, porque parece muito fora da realidade dele, parece muito fora daquilo que um dia ele imaginava ter para si mesmo. Só que a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus, né, aquilo que Deus tem para nós, é muito mais daquilo que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. É muito maior. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós nos sentimos amados por Ele, quando nós andamos em comunhão e aliança com Ele, pode ter certeza que os nossos sonhos, eles estarão sendo realizados. Claro que não na hora que a gente quer, porque nós queremos de um jeito, mas Deus quer de outro. Desculpa. Porque ele quer de outra forma, porque ele vai nos levar por um processo onde nós vamos aprender, onde nós vamos crescer. E esse tem que ser o nosso objetivo, realizar os sonhos de Deus nas nossas vidas. Mas com quem que você tem compartilhado os seus sonhos? Com quem que você tem falado a respeito daquilo que você quer realizar na sua vida, daquilo que você recebeu como visão e inspiração do Espírito? Com quem você tem falado sobre os seus sonhos? Porque se você falar com pessoas que não estão ali na mesma sintonia que você, essas pessoas vão se sentir magoadas, vão estar no momento ali de inveja e vão falar coisas negativas para você. É muito interessante nós observarmos que José só conseguiu realizar aquele sonho que ele recebeu de Deus quando ele estava em outro ambiente, quando ele estava em outro lugar, porque aquele ambiente em que ele estava não tinha como ele crescer, não tinha como ele prosperar, porque aquelas pessoas eram totalmente negativas para ele.
né? E o que isso nos ensina? Que os nossos sonhos, eles poderão sim ser realizados, mas nós precisamos fazer a nossa parte no sentido de estar no meio de pessoas que acreditam em nós, que acreditam no nosso sonho, ter ali uma base de apoio, algumas pessoas que acreditam em nós e que vão nos ajudar a alcançar aquilo que nós queremos. Mas se estivermos no meio de pessoas que só têm inveja, pessoas que são egoístas, que só pensam em si mesmo, dificilmente você vai conseguir crescer naquele lugar. Dificilmente você vai conseguir realizar o seu sonho naquele lugar. Então, eu falo muito a respeito de realização de sonhos, né, de objetivos, de desejos, e isso está tudo ligado às pessoas que nós andamos, a forma como nós pensamos, aquilo que está nos influenciando. Tudo isso vai determinar se vamos realizar ou não aquele sonho que tanto queremos. Então, José, ele foi uma pessoa assim muito perseguida pelos seus irmãos, porque ele tinha sonhos. Ele pensava fora da caixa, né? Ele pensava, tinha sonhos assim que na realidade daquelas pessoas era uma ofensa. Mas a gente vai perceber que tudo que Deus faz, né, é com um propósito. E quando ele dá uma visão clara de alguma coisa, ele com certeza vai dar a provisão. E nesse momento aqui nós precisamos confiar em Deus, confiar na palavra, confiar na promessa que Ele nos fez, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele não é como um homem que promete hoje e amanhã, eu me esqueci, não vai dar mais. Ele não volta a sua palavra, Ele é firme. E é assim que nós devemos ser também. Teremos que ter cuidado com o ambiente que nós andamos, com as pessoas que nós estamos nos relacionando. Precisamos nos sentir mais amados por Deus e precisamos sonhar. Se você não tiver um sonho, para onde você está indo? O que você vai estar fazendo aqui na Terra? Apenas sobrevivendo? Não pode ser. Não pode ser somente sobreviver. Você precisa realmente realizar os seus sonhos, seus objetivos, ter um objetivo na vida. E quando você tiver esse objetivo, você vai fazer de tudo para buscar realizá-lo. E pode se levantar várias pessoas para poder te derrubar, para poder fazer com que você não realize aquilo que você tanto quer. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, se aquilo que você está fazendo é direcionado para aquilo que Deus quer na sua vida, pode ter certeza que por mais que esteja dando errado, o Senhor ele vai estar te direcionando para o caminho certo, para a realização do seu sonho, que o seu sonho alcance a vida de outras pessoas também, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor, meu Deus, venha estar nos direcionando e fazendo sempre a Tua vontade prevalecer sobre as nossas vidas. Nos ajuda, meu Deus, a lidar com os nossos adversários, com as pessoas que nos invejam e que o Senhor venha restaurar, meu Deus, a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, traga à memória, meu Deus, um sonho revelado pelo Senhor, que Tu venhas fortalecer a fé dessas pessoas e que todos possam ser cheios do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia bem produtivo e que você transborde também na vida de alguma pessoa aquilo que você aprendeu aqui, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27.